E aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui a implementação em Python versão 3.5 do método da bissecção. Para quem não sabe, o método da bissecção é um método numérico para encontrar raízes de funções reais. Eu vou dar uma breve explicaçãozinha de como ele funciona, porque eu acho que vocês já sabem como é que ele é, já sabem como a mecânica dele é. E eu vou dar um pequeno exemplo e a gente parte para a implementação dele de fato, beleza? O método da bissecção, ele pega uma função f de x em um intervalo que vai de a até b, tal que a menor que b, e ele vai bissectando esse intervalo, né, esse intervalo inicial, em intervalos menores, de modo a encontrar a raiz daquela função naquele intervalo. Mas o que garante que nós temos uma raiz nesse intervalo que vai de a até b? O que nos garante isso é essa condição do teorema de Bolzano, né, f de a vezes f de b menor do que zero. Se isso for verdadeiro, naquele intervalo ali tem pelo menos uma raiz. Então, como que o método funciona? No começo de cada iteração, eu tenho que encontrar um meio desse intervalo, né? Eu vou atribuir uma variável c, né? O c vai ser o meio do intervalo com o qual eu estou trabalhando. E aí a cada iteração eu ganho dois novos subintervalos, um que vai de a até c e outro vai de c até b. Tá, mas como que eu sei qual que eu vou usar? Eu tenho que aplicar de novo, né, a condição do teorema de Bolzano, porque se a raiz estiver no intervalo que vai de a até c e eu usar o que vai de c até b, meu método vai falhar, ele não vai encontrar raiz nenhuma. Então beleza, eu aplico a condição do teorema de Bolzano, f de a vezes f de c e f de b vezes f de c, vejo qual deles será menor do que zero, e aquele que cumprir essa exigência é um subintervalo que eu vou usar. No primeiro caso eu uso de a até c. Perceba que aqui é o mesmo intervalo, A vai até B, só que o B virou meu C, entendeu? Então é a mesma coisa que falar que B recebeu C. Presta bem atenção nisso, porque a gente vai usar isso na hora que eu estiver programando. E se for o segundo caso, f de B vezes f de C menor que zero, o subintervalo que eu vou usar vai ser de C até B, que é o mesmo que falar que A recebe C. E aí eu começo uma nova iteração com um dos dois novos subintervalos, beleza? Vamos por exemplo bem simplório aqui, x quadrado, essa função x quadrado menos e elevado a x, eu vou colocar como a e b, o a é menos 1, o b é igual a 0, e aqui de cara eu percebo que o f de a é um número positivo e f de b é um número negativo. Logo, a minha condição do teorema de Bolzano, ela é satisfeita com isso. Então, o meu intervalo inicial, o intervalo com o qual eu começaria a realizar as iterações, ele vai de menos 1 até 0. Beleza, a gente entra na primeira iteração, encontramos o meio desse desse intervalo inicial, que é menos meio, encontramos quanto que vale esse ponto na função e já percebemos daí que f de c é um número negativo. E como a gente sabe que o f de a é um número positivo, a gente já sabe que f de a vezes f de c vai ser igual a zero, vai ser menor do que zero. Então o subintervalo que eu tenho que usar é o que vai de a até c, ou seja, o que vai de menos 1 até menos meio. E aí na próxima iteração, esse será o intervalo com o qual vamos trabalhar. Beleza, entramos na segunda iteração. A segunda iteração, com o nosso novo intervalo, a é menos 1 e agora o b não é mais 0, ele é menos meio, que é o que a gente encontrou na iteração anterior. A gente percebe que o f de a é positivo, o f de b é negativo, ou seja, tem pelo menos uma raiz naquele intervalo. Achamos o meio do subintervalo, né, que vai ser menos 0,75. Encontramos quanto que vale a função nesse ponto e vemos que o f de c, f de menos 0,75, é um número positivo. Então a gente já percebe que o f de b vezes f de c vai ser menor que zero. Então o intervalo vai de c até b. O intervalo com o qual vamos trabalhar na terceira iteração é o intervalo que vai de menos 0,75 até menos meio. A gente percebe aqui que a cada iteração, né, o intervalo ele vai diminuindo, ele vai ficando cada vez menor. E então quer dizer que quanto mais iterações eu realizar, se eu tiver garantia que naquele intervalo tem uma raiz, eu vou chegar cada vez mais perto da raiz, beleza? Vamos começar a implementar mesmo esse método de fato, beleza? Vamos começar aqui. Vamos lá, vamos definir a função método de bissecção, ok? Não vai receber nenhum parâmetro, porque ele vai ser uma interação com o usuário, então beleza. O nosso a vai ser um float, né, porque pode ser qualquer ponto no eixo cartesiano, e um input que vai ser digite o limite inferior a, beleza? E o nosso b vai ser a mesma coisa, é um ponto, né? Então vai ser um float, input, digite o limite superior b.
E aqui eu vou pedir a quantidade de iterações que o usuário deseja que eu realize, né, usando esse algoritmo. Então vai ser um número inteiro, porque eu não posso realizar meia iteração, né? Então vai ser um inteiro, um input que é digite o número de iterações. E logo depois eu vou criar uma variável que vai se chamar iteração, para eu ter controle, porque eu vou ter que entrar no looping, tá? Eu vou atribuir 0 porque se o usuário me passar 10 iterações, eu tenho que realizar o algoritmo 10 vezes, então vai ter que ter um laço aí, né? Vai ter que ter um loop. A variável iteração é a variável que eu vou usar para conseguir organizar esse loop. Beleza. Primeiro eu começo testando o teorema de Bolzano para ver se tem uma raiz, né? Porque se caso não tiver, eu tenho que informar para o usuário que naquele intervalo que ele me forneceu não tem nenhuma raiz. Mas se isso aqui for menor do que 0, eu posso começar. Beleza. E aqui eu começo a iteração mesmo. Então, enquanto iteração for menor ou igual a iterações, a duração de tempo que eu vou, é o número de vezes que eu vou realizar o algoritmo, né? Então beleza, a primeira coisa que eu faço é achar o meio do intervalo, ok? Eu acho o meio do intervalo, que vai ser a variável C, e a próxima coisa que eu faço é checar novamente a condição do teorema de Bolzano para ver com qual subintervalo eu vou prosseguir no algoritmo. Então se isso aqui for menor do que 0, lembra que eu falei que é a mesma coisa que falar que B recebe C, e caso contrário aqui eu poderia usar um else, mas eu vou colocar um ali só para ficar bem claro a implementação, assim, a checagem da condição do teorema de Bolzano. Se isso aqui for menor do que 0, é a mesma coisa falar que A recebe C, beleza? Fora desses ifs eu acrescento uma unidade na variável iteração, senão a gente vai entrar no loop infinito, né? Beleza. E quando eu sair desse laço, e quando eu sair desse loop, eu vou printar para o usuário a raiz que foi encontrada. Então a raiz encontrada foi x igual, e aí eu coloco a letra C, que é minha raiz naquela iteração, e você concorda comigo que se C for uma raiz, ele tem que dar se for uma raiz de f de x no ponto C tem que ser extremamente próximo de 0 ou próprio 0, né? Então aqui a gente coloca f de C, beleza? E aqui, alinhado com o primeiro if, a gente coloca um else, no caso de não haver nenhuma raiz naquele intervalo, a gente coloca que não há raízes neste intervalo, beleza? Mas quem que é f de A, quem que é f de B, quem que é f de C, eu não os defini. E se eu não os definir, o Python vai reclamar comigo. Então eu vou criar uma função, vai ser uma função pré-existente, já onde eu defino uma função que eu quero descobrir a raiz em um dado intervalo. Eu vou usar aquela do exemplo, que é x² menos e elevado a x. Esse math é uma biblioteca do Python, a gente tem que importar, né? Mas acho que vocês já sabem disso. A gente importa aqui só para funcionar, beleza? O programa dessa maneira aqui ele deve funcionar. Vamos rodá-lo para ver o que acontece. Vamos lá. Método bissecção, chamamos a função e vamos testar. O limite inferior, igual no meu exemplo, é menos 1, superior é 0, e vou colocar um total de 10 iterações. Aí, a raiz encontrada foi menos 0,7036. E o valor da função nesse ponto aqui, olha bem, é um número cujas as casas decimais até a terceira estão zeradas. Então, de fato, eu estou caminhando em direção a uma raiz dessa função nesse intervalo. Vamos provar aqui o que eu falei. Vamos aumentar o número de iterações para vocês verem como que cada vez eu me aproximo mais do f de x igual a 0, que é o que eu estou encontrando, né? Vamos colocar um total de 100 iterações, beleza? Aí, encontramos um número não muito diferente do anterior. Acho que lá para a quarta ou quinta casa é decimal que muda. E o f de x foi 0 agora, ou seja, a gente encontrou praticamente um número muito preciso da raiz da função x² menos e elevado a x, no intervalo que vai de menos 1 a 0. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a implementação do método da bisseção. Dei uma breve explicação e testei aqui. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer aresta que não tenha ficado clara, por favor, comentem e me deixem saber, tá?
Então é isso, até mais, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir.